Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Um bom dia também para quem está nos nossos canais do YouTube. Aliás, aproveita que você está aí e já curte, compartilha, comenta esse vídeo. Um bom dia também. Olha quanto bom dia para quem está na nossa sala do Papo Legal, porque por lá já tem enquete, eu vi um monte de gente já dando bom dia antes do programa, falando que chegou. Então a enquete já está valendo por lá, daqui a pouquinho eu passo para vocês qual é. Mas sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje segundona, dia de comentar relatório Focus e outras atrocidades que foram faladas no final de semana. E vocês já devem saber quais são, né? Mas vamos lá, porque a enquete que já está aqui atrás de mim, agorinha, é o seguinte: você acredita que o Bolsa Família deixa as pessoas acomodadas? Sim, concordo com o Huck, vamos ver, hein? Não, é um mito sem evidência? Ou depende de outros fatores além do Bolsa Família? Enquete já no ar lá na sala do Mercado Investimentos Real Oficial. Então corre para comentar lá com a gente, para conversar com a gente, bater esse papo e além disso participar da nossa enquete nessa manhã de segundona, que a gente tem uma série de assuntos para passar aqui com vocês. Tem o fechamento da Bolsa, que por mais que tenha tido mudança lá em Nova York, parece que aqui o bom humor não chegou. Então, entre as notícias que a gente tem em destaque no nosso site, uma delas é Ibovespa fecha em queda e acumula a sexta semana negativa em meio às incertezas externas. Mas vamos tentar entender por que veio esse movimento nessa sexta-feira e o que aconteceu para o bom humor não chegar aqui. Inclusive, o que embasou esse bom humor lá fora, né? Que movimento que a gente viu acontecer que não chegou aqui. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. E daqui a pouco também tem o quê? As falas do Luciano Huck. Mas isso é daqui a pouco mesmo, né? Porque primeiro a gente já falou aqui da enquete, já dei spoiler. Mas a gente tem o Boletim Focus, nosso velho conhecido aqui das manhãs de segunda-feira, as projeções do mercado financeiro para os nossos principais indicadores macroeconômicos, porque o mercado elevou a projeção de inflação para cima de 5 agora e reduziu o dólar em 2026. A gente vai falar um pouquinho dessas projeções, como elas afetam inclusive o humor, de certa forma, de investidores e até do setor produtivo, porque o Focus é usado como referência e acaba dando recado também para a Copom e outros setores do governo. Mas vamos colocar aqui outro assunto em pauta, porque é a nossa loucura, Luciano Huck atacou o Bolsa Família em fórum nesse fim de semana e criticado por atacar a Bolsa Família, Luciano Huck diz que a fala estava fora de contexto. É sempre assim. A pessoa critica, fala uma asneira ali sobre benefício social, depois vem se retratar. Será que Luciano Huck vai fazer vídeo de roupa branca, fundo branco, pedindo desculpa, ou só vai falar que estava fora de contexto mesmo? Diante da repercussão negativa, o apresentador postou vídeo para tentar se defender. Ele já tentou se defender, mas ainda não foi naqueles moldes. E parece que a defesa saiu pior do que a encomenda. Não foi naqueles moldes que a gente sempre vê, né, de foi mal, estava doidão, mas ele falou que a fala dele ficou fora de contexto. Além disso, a gente tem mais um assunto para hoje, porque a confiança do consumidor caiu e as expectativas futuras, principalmente, que pesaram nessa avaliação. Confiança do consumidor cai 0,3 ponto em maio para 88,8 pontos. Então aqui a gente vê que a confiança do consumidor vem inclusive se distanciando daquele patamar de 100, que acaba sendo uma base comparativa, e vai afundando cada vez mais, mostrando que o consumidor aqui no Brasil não tem confiança para comprar. E aí a gente vai analisar por que essa confiança ela está caindo, quais fatores estão fazendo com que essa confiança recue mês após mês aqui no nosso Brasilzão. Antes de tudo isso,
Vamos passar pela nossa agenda. Agenda hoje que não está tão extensa, mas que tem pontos importantes aqui para a gente passar com vocês. Então já vamos colocar aqui na tela a nossa agenda de segundona, porque às 8 horas da manhã saiu outro conhecido nosso de semanas, de segundas-feiras semanais aqui, IPCS da terceira quadricemana de maio, medição da FGV. IPCS, para quem não está familiarizado, é Índice de Preços ao Consumidor semanal. Além disso, às 8 horas, já dei spoiler, saiu a sondagem do consumidor de maio. 8h25 foi a vez do Boletim Focus, também velho conhecido nosso de segunda-feira aqui, e esse a gente vai tratar em maiores detalhes daqui a pouquinho, e aqui a gente já vai para a parte da tarde, porque às 15 horas tem outro velho conhecido aqui, a balança comercial semanal, e além disso, os mercados eles ficam fechados hoje durante o feriado dos Estados Unidos. Então, hoje tem feriado do Memorial Day nos Estados Unidos, no Reino Unido também tem o feriado da primavera e na Alemanha tem feriado do Pentecostes. Então, os mercados estão fechados. No Reino Unido, hoje sem referência na Alemanha, no Reino Unido, e sem a referência de Nova York, que é muito importante, principalmente para dados relativos a dólar. Também é feriado onde? Na Ásia, porque lá é dia Vesak e mantém mercados fechados na Coreia do Sul e em Hong Kong. Eu sou a favor, já falei aqui, da gente importar esses feriados. Por que não a gente ter o feriado no dia 25 de maio, tentando trazer alguns desses feriados aqui para o Brasilzão? Porque tem empresário por aí que fala que o Brasil tem muito feriado, né? Que fala que a culpa do Brasil está do jeito que está em produtividade é dos feriados e ainda atacou o Dia do Trabalhador, que foi a pior fala possível. Se você pudesse falar de um feriado, você atacar justamente o do Dia do Trabalhador, que é quem mantém o Brasil em pé, né? O que seria do Brasil sem o trabalhador? O que seria da empresa dessa pessoa sem o trabalhador que está lá fazendo com que a empresa exista, rode, produza? Enfim, acho que eu sou contrária à fala do ex-senador e empresário. Eu sou a favor de importar os feriados para cá. Mas mudando de assunto, vamos falar do nosso fechamento de sexta-feira, porque teve queda na nossa bolsa aqui no Brasilzão, mas a gente não viu esse movimento acontecer em todos os lugares da mesma forma. Então vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem já comigo esse fechamento e eu vou explicar o andar da carruagem da sexta para entender justamente por que o bom humor ficou restrito a Nova York, porque o S&P 500, olha só, subiu 0,37, a Nasdaq subiu 0,19, mas o nosso Ibovespa, a nossa bolsa, caiu 0,81 e o dólar foi para R$ 5,02. O que será que aconteceu na sexta-feira para o movimento não chegar aqui? Vou explicar para vocês agora, porque o Ibovespa, ele começou a sexta-feira já escorregando desde manhã. Então, de manhã o movimento já estava negativo, o Ibovespa já tinha entrado nesse terreno negativo logo cedo. Mas a queda estava até um pouco maior do que 0,81. Então, a gente começa o dia já em um pessimismo, já permeado pelo mau humor na nossa bolsa bem cedinho. O que acontece? A gente acabou levando o Ibovespa para a sexta semana seguida de queda, então foi mais uma semana ruim para o Ibovespa. Depois que a gente teve toda aquela sequência de semanas negativas, parece que agora o jogo virou. Agora a gente entrou numa sequência de semanas negativas. Então, por mais que a gente tenha um respiro, uma trégua ou outra durante a semana, isso não é suficiente para levar a bolsa para o terreno positivo no fim da semana. No balanço final da semana, a gente não tem fôlego suficiente. E as quedas, elas têm sido bastante intensas, elas têm sido bastante aprofundadas aqui no Brasil. Então, quando a gente tem uma trégua, não necessariamente a gente consegue reverter as quedas dos dias anteriores. Mas teve uma mudança importante nos Estados Unidos e o dia acabou sendo aquele dia cheio de tensão, de ruído, de boatos rolando no mercado financeiro. Nos Estados Unidos teve a posse do Kevin Warsh como novo presidente do Banco Central por lá e isso trouxe dúvida em relação aos juros dos Estados Unidos. Como é que vai ser a condução a partir de agora nos juros dos Estados Unidos? E o Donald Trump,
presidente Laranjão por lá tentou passar uma mensagem mais de confiança, de crescimento sem pressão inflacionária, mas parece que não colou muito. O mercado continuou desconfiado em relação à política monetária. Já o Warsh, por sua vez, ele adotou um tom mais cauteloso e acabou até falando em reformas do Banco Central e chegou a falar dessas mudanças. Mas os dirigentes, porque todo mundo falou na posse do Warsh, os dirigentes foram numa linha de juros mais altos por mais tempo, então não falaram de cortes. Isso já trouxe uma sensação de que os juros podem permanecer no mesmo patamar mais alto por um período prolongado. E quando você tem essa percepção de que os juros vão ficar mais altos nos Estados Unidos, o que acontece? Diminui o apetite pelo risco nos mercados emergentes. Então, se a gente já não estava num terreno positivo no começo, depois dessa é que a gente foi realmente para o negativo e afundou a queda, porque sai dinheiro daqui para buscar refúgio, para buscar proteção nesses títulos de dívida que devem continuar com os juros mais altos. Se o Banco Central sinaliza isso, os juros futuros já normalmente reagem. E aí a gente já sabe que tem essa saída de recurso aqui da nossa bolsa, dos mercados emergentes, dos mercados de risco, para buscar esse ganho lá fora. Então isso já explica, de certa forma, a queda da bolsa e o dólar mais alto. Algumas ações, principalmente do setor de mineração aqui, até saíram, conseguiram dar um drible ali, conseguiram se desvencilhar do movimento mais negativo. CSN, Gerdau, Uzi Minas, elas ficaram numa ilha ali do positivo em meio a uma maré negativa, mas não foram suficientes também, essas ações não conseguiram dar o fôlego para virar o dia. Então a gente tem bastante influência ainda do exterior e desses juros mais altos, e Nova York até subiu por uma motivação diferente. A gente vê, né, as bolsas por lá respondendo muito ao setor de tecnologia e também bolsas que estavam em queda mais recentemente tentando ali recuperar o fôlego. Aqui a gente tem o cenário dos juros mais altos lá fora, impactando a nossa bolsa e o dólar, e o cenário político que não saiu do radar. A questão do envolvimento do Flávio Bolsonaro com o Master para financiamento do Dark Horse continua no radar dos investidores, até trazendo uma maior incerteza eleitoral para esse ano. Será que a corrida vai continuar da forma que está? Será que o Flávio desiste ou não desiste? Isso traz incerteza para o cenário, e se tem incerteza no cenário, o mercado reage. Ainda mais um mercado que adoraria que a agenda da Faria Lima fosse colocada como prioridade na agenda econômica. Então, aquela desvinculação dos benefícios do salário mínimo, a própria correção do salário mínimo pela inflação com ganho real. Então, tudo isso são agendas que normalmente a Faria Lima gostaria que fossem atendidas. Que você desvincule os benefícios do valor real, do ganho real, que você desvincule a previdência, os aposentados desse ganho real de salário, que você tenha, né, a correção do salário mínimo só pela inflação e não também com ganho acima da inflação. Isso são pautas que o mercado coloca como uma agenda fiscal, mas que ele tem muito interesse, inclusive, por trás. Cortes na saúde, cortes na educação. Então, quando você tem um candidato que poderia servir a essas agendas e que deve estar fazendo uma série de jantares e reuniões com a Faria Lima para vender que vai justamente emplacar essa agenda, você tem um mercado que começa a ter ruído. E não só isso, falar que o problema é o fiscal. Porque para o mercado financeiro, para a Faria Lima, os ajustes fiscais só podem ser feitos de uma única forma: no lombo do trabalhador, no lombo da população mais vulnerável, no lombo de quem não tem poder político e econômico. E é justamente por isso que essa deterioração da candidatura do Flávio, esse derretimento ou esse desmaio da candidatura do Flávio Bolsonaro acaba impactando o mercado nesse sentido de um viés mais negativo. Eles gostariam de alguém que estivesse lá para servir a essa agenda, a esses interesses do mercado financeiro, e parece que isso está ficando cada vez mais distante. No sentido mesmo dessa agenda fiscal no lombo do trabalhador, porque o governo atual não está sendo irresponsável fiscalmente, como o mercado financeiro gosta de falar. A trajetória da dívida não está explosiva.
mas eles têm, né, essas preferências. E eles deixam isso bem claro, ainda mais se for um candidato privatista. Aí para o mercado financeiro vai ser realmente o que eles gostariam, né? Vai ser o paraíso para eles. Mas parece que agora isso fica mais distante e o mercado reage mal a esse tipo de situação. Vamos continuar falando de... não vamos continuar falando de benefício social por enquanto, não, porque a gente ainda tem o nosso relatório Focus. Então, vou colocar aqui na tela a nossa notícia do relatório Focus, mostrando que a projeção da inflação até ficou mais do que 5%, mas já aqui com o nosso IPCA projetado para esse ano em 5,4% na mediana das projeções do mercado financeiro. Então, considerando que essa é a mediana, a gente tem valores para cima e valores para baixo. Isso vale para todos os nossos indicadores aqui. E o IPCA ficou em 5,04% em 2026. O PIB subiu um pouquinho essa semana, estava sempre ali em torno do 1,85, agora foi para 1,89. O câmbio foi revisado para baixo a 5,17, isso porque o nosso câmbio e o dólar tem ficado principalmente aí abaixo dos R$5, ou orbitando 5, 5,02, 4,98. Isso faz com que o mercado revise as projeções para baixo, afinal, o dólar é difícil de prever e eles sempre vão passar ali vão projetar $1 na semana perto do valor à vista, para não errar tanto, já que eles sabem que vão errar. Então, normalmente, eles vão revisando semana após semana, bem perto do dólar à vista. E a Selic ficou em 13,25, não teve mudança nessa semana. Para o ano que vem, a inflação deslocou para 4,01, a projeção para 2027, mas para lá ainda tem muito o que errar. 2027 também ficou com um PIB em 1,70 e o dólar a 5,26. A Selic não teve mudança. O que a gente vê dessa nova fotografia do relatório Focus? O mercado continua acreditando que a inflação vai ficar acima do teto da meta e, com isso, a gente já pode imaginar que nas próximas semanas, se essa inflação persistir dessa forma, vai começar a ter pressão para aumento da taxa Selic, talvez acima de 13,25. Aqui um recado muito claro sendo dado, principalmente ao Copom, que se a inflação começar a ficar acima do teto ou ameaçar ficar acima do teto, a taxa de juros que o mercado gostaria que ficasse seria de 13,25. Então é esse recado que o mercado financeiro está passando, principalmente para quem decide a política de juros aqui no Brasil. Mas mais do que isso, a gente não pode esquecer ou tirar do radar que o relatório Focus ele acaba sendo base para várias projeções, para projeções às vezes do setor produtivo, acaba sendo base para outras projeções. E quando você começa a ter uma inflação revisada para cima na mediana, isso acaba moldando também as expectativas de inflação da população. Então a população já começa a imaginar que a inflação vai piorar. E principalmente aqui no Brasil, isso tem um peso psicológico enorme. Então a gente precisa olhar com bastante atenção essas projeções revisadas para cima, principalmente na inflação, porque muitas vezes elas podem induzir já um gatilho inflacionário, pensando da forma psicológica que a inflação acaba mexendo com as percepções das pessoas. Então você começa a jogar, que a gente está falando de uma projeção para dezembro de 2026, que ela vai ficar em 5,04. E aí qual que é a manchete que normalmente a gente vê? Inflação projetada fica acima do teto. Inflação projetada para 2026 sobe. Devemos ter mais pressão inflacionária nesse ano. E isso acaba realmente trazendo essa percepção de que a inflação vai ficar mais alta e pessoas podem inclusive correr na frente para tentar evitar uma perda e aí acabam causando a própria inflação. Mas mais do que isso, uma projeção inflacionária também vai mexer com as expectativas de um setor produtivo, porque com mais inflação as pessoas vão ter ali uma renda real menor ou qualquer coisa assim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas projeções, que às vezes são só um recado, mas podem acabar mexendo com a percepção da economia de uma forma geral. E aqui quem está respondendo é só o mercado financeiro. Isso também precisa ficar sempre no nosso radar. Pausa para minha reidratação aqui. Hoje eu não estou
com a boca tão seca, mas pausa para minha reidratação, porque agora a gente entra num assunto espinhoso e eu vou querer estar hidratada para não perder nenhuma voz nesse momento. Porque a gente vai falar dele. Vamos falar de Luciano Huck no final de semana e suas polêmicas declarações em relação ao Bolsa Família. Porque Luciano Huck foi muito infeliz na sua fala, a fala foi tenebrosa e ele depois até tentou corrigir, falou que ficou fora do contexto, mas eu não consigo ver em qual outro contexto essa fala ficaria melhor, porque não tem como melhorar a fala do Luciano Huck. A fala dele seria ruim em qualquer contexto, a não ser que ele estivesse falando uma frase e desmitificando na sequência. Mas não foi isso que aconteceu. Ele falou o que ele falou e quis dizer o que ele quis dizer. E isso não tem contexto que salva, viu, Huck? Aqui não tem, amiga, não tem como te defender. Então vamos colocar aqui na tela as falas dele e eu já trago os argumentos na sequência. O prefeito da cidade de Senhor do Bonfim tem 56% da economia no Bolsa Família. O que acontece? Pergunta aqui, de forma retórica, Luciano Huck. Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam atalhos para ficar no programa de distribuição de renda e proteção social ad eterno, para sempre, segundo ele aqui. A gente precisa criar estímulo e continua. Vamos colocar aqui a outra fala do Luciano Huck, porque tem uma outra, se não me engano. Como é que você motiva a família que precisa, que necessita do Bolsa Família, a ter vontade de querer sair do programa? Mal sabe ele que muita gente sai do programa, justamente pelo trampolim que é o Bolsa Família. Mas vamos continuar aqui. Mobilidade social no Brasil, pega estudo da OCDE. Uma família do Brasil, para sair da base da pirâmide, para chegar na média da classe média brasileira, são 9 gerações. Por que será, né, Luciano Huck? Eu acredito que não seja o Bolsa Família, mas vamos continuar aqui. Será que é porque o Brasil é concentrador de renda? Será que é porque o Brasil ainda tem uma mentalidade totalmente escravocrata de que se pudesse não pagaria o trabalhador e paga muito mal, inclusive, o trabalhador e aí depois vem falar, mas a pessoa não quer trabalhar porque está no Bolsa Família. Você vai ver as condições que estão sendo oferecidas e são péssimas, por exemplo. Então, a gente tem uma questão aqui de desigualdade social que vai muito além de qualquer benefício social. Na verdade, o benefício social, ele está ali para tentar diminuir a desigualdade, dar alguma condição digna para a pessoa conseguir comprar, que seja ali os alimentos. Afinal, a gente está falando de um benefício que, se a gente comparar com cesta básica ali, não fica muito diferente. Então, você está dando uma condição de dignidade para uma família que, para você entrar ali no Bolsa Família, tem condições que são de muita vulnerabilidade, inclusive. E aí ele está falando de mobilidade social de um país que ele não conhece, não entende. O que ele conhece de pobreza deve ser das pessoas que entram no programa dele para tentar ganhar alguma coisa e ele ainda faz a pessoa ter uma gincana, andar na corda bamba, equilibrando um ovo na colher e olha lá, né, o que a pessoa tem que passar para ganhar uma reforma na casa dela. Então, acho que esse é o máximo que Luciano Huck já chegou na pobreza, perto de uma pobreza. Ele não entende de realidade de Brasil. Mas vamos continuar aqui. Isso quer dizer que você não tem esperança, nem seu filho, nem seu neto, nem seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua? Você fica sem estímulo. Essa não é a mobilidade social. Essa loteria do CEP que ele fala aqui, a gente comenta daqui a pouquinho. Que a gente vive no Brasil, que o lugar em que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida. Essa fala, ela me deixa, inclusive, bem revoltada, né? Porque ele fala uma série de coisas, uma série de determinismos e ainda coloca, né, que a pessoa fica determinada pelo lugar que ela nasce a ficar naquela condição. Mas tem uma série de outras coisas que o Bolsa Família, inclusive, reverte, Luciano Huck, que é, por exemplo, o acesso à educação. Filhos do Bolsa Família que conseguiram sair do Bolsa Família, e não são poucos, tá? São muitos, acabam mudando de vida justamente porque acabam se formando, vão para o trabalho formal e já saíram do Bolsa Família. Mas mais do que eu falando aqui, eu trouxe alguns dados, talvez não todos na tela,
mas eu trouxe alguns dados para vocês, por exemplo, Bolsa Família na taxa de saída por faixa etária, comparando o Bolsa Família depois de 2 anos, 10 anos. Então a gente está falando 2014, 2025 aqui, que foi quando o dado foi publicado. Justamente um raio-x desses filhos que a gente chama do Bolsa Família. De 0 a 5 anos, que estavam em 2014 em fase pré-escolar, hoje teriam entre 10 e 15 anos, então eles ainda estão em fase escolar. Mesmo assim, a taxa de saída foi 41%. Perto da média, fica 19 pontos percentuais abaixo aqui, mas ainda assim tem uma saída, até porque a pessoa ainda está em fase escolar. De 6 a 10 anos, hoje são pessoas de 16 a 20 anos. A taxa de saída já sobe para 55 e 19, ainda abaixo da média, mas também pessoas que estão em idade ou terminando a escola ou começando ali uma fase universitária, caso a pessoa vá para a universidade. E muitos filhos do Bolsa Família vão sim para as universidades. De 11 a 14 anos, que seria o Fund 2, lá nos anos 2014, né, por ali, hoje tem 21 a 24 anos. A taxa de saída já é 68,80. De 17 a 15, que é o ensino médio, que hoje teriam 26 a 27 anos, é a maior taxa de saída, 71,25%. E 18 mais, que hoje teriam 28 anos, 63% saem do Bolsa Família. A média é 68,68. Outro dado bem interessante é o emprego e a saída do programa. O tipo de emprego contra ali a taxa de saída por programa. Os empregados com carteira assinada, quase 80% de pessoas que eram beneficiadas pelo Bolsa Família saem quando passam a ter um emprego formal. 18% acima da média. Então, se a pessoa se formaliza, ela sai do Bolsa Família. Ninguém quer ficar, Luciano Huck, no Bolsa Família. Ninguém quer depender de uma renda ali mínima para viver, se ela tem a oportunidade de sair para condições melhores. Então, falar que é falta de estímulo é um desconhecimento gigantesco da sua parte de como funciona o Bolsa Família e o trampolim que muitas vezes ele é para uma família que tem uma condição de vulnerabilidade poder ali ter condições para estudar. Inclusive, a taxa de evasão cai. Então, tem uma série de estudos que mostram isso e que a pessoa continua, persiste nos estudos e sai, sim, daquela situação. Ninguém quer ficar ganhando Bolsa Família porque quer. As pessoas estão nessa situação porque elas não conseguiram ainda sair. E eu espero que justamente elas saiam e consigam uma vida ali com um salário melhor, com formalização do emprego, com condições melhores e não ficar falando que são pessoas acomodadas. Ninguém realmente se acomoda nessa situação porque quer. E toda vez que eu falo isso, chove ataque na rede social, então eu até já estou esperando. Mas vamos lá, conta própria, autônomos são 65% a taxa de saída desse grupo, empregados sem carteira 57,51% e o trabalhador médio sem remuneração, ainda assim, alguns têm taxa de saída de 52%. Mas tem um outro dado interessante aqui, que também compara os filhos do Bolsa Família e a inserção no emprego, que quem estava ali na faixa de 6 a 10 anos tem a menor taxa de inserção do emprego ou que sai do CadÚnico, porque também são pessoas em formação escolar. Ainda assim, 1 em cada 4 já saiu da pobreza. Entre 11 e 14 anos, 21 e 24 anos atualmente, metade praticamente já estão fora do CadÚnico, 46,95%, e 19% com emprego formal entre os jovens adultos, quase 50%, quase metade, saiu do cadastro. Entre 15 e 17 anos lá atrás, que hoje são adultos, de 25 e 27 anos, a taxa que está fora do CadÚnico é a maior taxa, 52,67%, 28,40% com emprego formal, então quase 1/3 com emprego formal, e eram crianças em situação de recebimento de benefício lá em 2014. Tem as diferenças regionais também, eu não sei se a gente tem esse dado, temos esse dado, porque ele fala ali de Senhor do Bonfim, ele cita uma cidade, fala que o CEP é determinístico, mas aqui, olha só, lá no Nordeste, 56,44% saíram do Bolsa Família. Então, 56,44%, mais do que a metade, saiu do Bolsa Família.
Enquanto vocês podem falar, tem regiões que são melhores a taxa de saída, no sul é 79, no centro-oeste 76, no sudeste 74 e no norte está abaixo ali de 55 a taxa de saída, mas ainda assim, né, você tem um avanço, já é mais da metade daquela região da população que estava no Bolsa Família que saiu. E aí a gente pode pensar, né, no centro-oeste tem a expansão do agronegócio, que acaba fazendo com que as pessoas saiam, ainda que a renda lá seja muito centralizada, tem um mercado de trabalho mais formalizado no sul e no sudeste, mas você não pode ignorar que mais da metade das pessoas da região saíram também do Bolsa Família. Então você fica olhando o copo meio vazio, aqui a gente traz outros dados. Tem como melhorar? Tem como melhorar, mas não é um dado completamente ruim, né? Ainda dá para melhorar essa taxa se você oferecer empregos formais, principalmente, que é o que mais tira as pessoas dessa situação. Inclusive, tem um dado do novo Bolsa Família, das entradas e saídas mensais, que mostra que, na média, as saídas são 447 mil famílias. As entradas, 359 mil famílias. O saldo líquido mensal é 88 mil. E tem um dado que para mim é o melhor de todos, porque ele fala que não gera nada, que 56% das famílias estão no Bolsa Família e que por isso a economia do lugar não é boa. Mas se a gente for pegar, o Bolsa Família tem um dado bem importante, que é o multiplicador. E o multiplicador do Bolsa Família é R$ 1,78. Então, a cada R$ 1 que você coloca no Bolsa Família, volta no PIB 1,78. E tem esse cálculo em dólar também, que por dólar investido volta 2,16 dólares para a economia. Então, o que você coloca na mão de uma pessoa beneficiária do Bolsa Família volta para a economia, porque ela gasta o que ganha. Ela não vai ficar acumulando. Ela vai gastar o que ela ganha. E se ela gasta o que ela ganha, isso volta e gira a economia. Ela está gastando no comércio, ela está gastando na quitanda, ela está gastando no varejo, ela está consumindo serviços. Então, isso gira a economia porque também é renda de outras pessoas. E o Bolsa Família tem o maior multiplicador entre todos os benefícios brasileiros. Então, falar, né, que o Bolsa Família não gera nada é um desconhecimento enorme da realidade e da economia brasileira. E falar que essas pessoas estão lá porque elas querem e se acomodam também é negar o fato de que as vagas ocupadas são as vagas formais ocupadas mais recentes foram para o CadÚnico ou foram para beneficiários do Bolsa Família. Então essas pessoas estão trabalhando, elas estão buscando a formalização e vão usar o Bolsa Família como impulso e não acomodação. Dito isso, passei um pouco do tempo aqui, mas eu queria fechar esse raciocínio porque acho importante sempre falar sobre o Bolsa Família. É tão descredibilizado e tão mal falado por aí, inclusive por quem não é rico, eu acho que é sempre importante a gente falar. Quero só dar um recado para vocês, porque domingo, dia 31, às 8 horas, vai ter uma aula do Investidor Mestre, uma aula incrível, para falar de aposentadoria, como construir o seu patrimônio depois dos 50. Não quer ficar de fora dessa? Entre em iclmercado.com.br ou clica ali no QR Code que está no cantinho para garantir o seu acesso e assistir essa aula que vai ser incrível, principalmente para você que já passou dos 50 e acha que não dá mais para investir. Ainda dá tempo e quanto antes começar, melhor. Agora eu vou arrastar para os nossos vizinhos de cima para não tomar tempo do rolê. O William Deluca e Guga Noblar já estão a postos para receber vocês e eu volto amanhã para falar do consumo das famílias, o que mexe com o nosso bolso e com a nossa bolsa. Um beijão e até lá. Olá, eu sei que você já desconfiou, né? O sistema financeiro, olha, foi desenhado para você acreditar que nunca é a hora certa de investir. Quando você é jovem, fazem você acreditar que o dinheiro não é suficiente. Quando você fica mais velho, todos dizem que o tempo já passou. Eduardo Moreira vai revelar como é que essa ilusão funciona e, o mais importante, como você pode sair dela e finalmente começar a construir o seu patrimônio com sabedoria e segurança. Isso mesmo que você tenha mais de 50 anos. Participe da aula gratuita Como Construir Seu Patrimônio Depois dos 50. Aula exclusiva que vai acontecer domingo, dia 31 de maio, a partir das 8 da noite. É de graça. Até lá.